Louvado seja Deus, a paz do Senhor a todos aí que estão na escuta de mais uma oração em palavra. Eu peço perdão em nome de Jesus Cristo pelo atraso, ainda estamos terminando de ajeitar algumas coisas. Ontem foi o casamento da minha irmã, louvado seja o nome do Senhor, foi bênção de Deus, louvado seja Deus. Pastor, quando é que vai ser o seu? Não sei, Deus sabe, e glória a Deus por isso. Amém? Antes de qualquer coisa, irmãos, vamos orar em nome de Jesus? Vamos orar em nome de Jesus Cristo, apresentando as nossas vidas, em nome de Jesus, para mais uma tarde abençoada na palavra do Senhor. Amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu quero te agradecer, Senhor. Te agradecer, meu Pai, por cada vida que vai estar vendo, Senhor, esta live neste momento, Pai. E eu te peço, Senhor, abençoa de uma forma tremenda, meu Pai, cada um, Senhor. Pai, Tu conhece as nossas necessidades, Tu sabe aquilo que precisamos. Senhor, eu te peço, Pai, fala conosco através da Tua palavra. Senhor, pela Tua infinita misericórdia, usa mais uma vez este vaso de barro. Tira-me da Tua aljava, põe-me na Tua mão e lança-me em direção ao alvo, ao objetivo, a qual o Senhor já tem preparado, meu Pai, para esta tarde, Senhor. Fala conosco, Senhor. Nós precisamos ouvir a Tua voz, eu te peço, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Queridos, pegue a sua Bíblia em nome de Jesus e abra sua Bíblia comigo no livro de Segundo Reis. Segundo Reis, capítulo de número 6, versículo de número 24. Segundo Reis, capítulo de número 6, versículo de número 24. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 6, versículo de número 24, diz assim: Ben-Hadad, rei de Arã, na Síria, convocou todo o seu exército para atacar e sitiar Samaria. Houve grande fome em Samaria, porque o cerco foi mantido até que grande fome se espalhou por toda a cidade, a ponto de uma cabeça de jumento custar o equivalente a 80 peças de prata e uma caneca de esterco de pombo 5 peças de prata. Quando o rei de Israel ia passando pela muralha, uma mulher gritou: socorre-me, Senhor, meu rei. Diante do que lhe respondeu, ele disse: Senhor, não. Ele disse: se o Senhor não te socorrer, quem sou eu para te ajudar? Acaso há trigo na eira ou há vinho no tanque de prensar uvas? Mesmo assim o rei lhe disse: o que aconteceu? E ela lhe explicou: essa mulher me disse, entrega teu filho, para que comamos hoje, e amanhã comeremos o meu filho. Então cozinhamos o meu filho e o comemos. No dia seguinte eu lhe disse: agora, pois, dá o teu filho, para que comamos. Mas ela escondeu o seu filho. Assim que o rei ouviu o que aquela mulher disse, rasgou as suas vestes, enquanto caminhava pelo muro, e o povo viu que o rei vestia pano de saco por baixo sobre a pele. Então disse o rei: que Deus me castigue com todo vigor, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, lhe ficar sobre os ombros até o final do dia. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amados, a palavra que o Senhor colocou no meu coração nessa tarde é uma palavra que traz a nós a importância de você estar firme em relação à sua intimidade com Deus e à palavra do Senhor. A Bíblia, ela mostra esta história que aconteceu na época de Eliseu,
aonde o rei da Síria se levanta contra a cidade de Samaria. Só que ele não ataca Samaria diretamente. Ele usa de estratégia. Ele verificou que as batalhas antecessoras a esta que ele iria travar, ele verificou que as batalhas antecessoras foram vencidas, né, de uma forma tremenda, né, pela mão de Deus. Então, o que ele pensou, esse rei? Ele diz: eu tenho que batalhar contra Israel, contra a Síria, contra Samaria, de uma forma diferente. Eu não posso batalhar da mesma forma a qual, né, eu batalhei antes, ou batalharam antes os outros reis. E aí o que acontece? A história conta que, em vez de ele invadir logo a cidade, não. Ele cercou toda a cidade. E ao cercar toda a cidade, a Bíblia fala que ele aguardou até que viesse grande fome sobre aquela cidade. E por que eles aguardaram até vir grande fome? Porque Deus sempre ensinou, né, o povo a viver num regime de agricultura. Aquilo que ele planta, ele colhe. Logo, aquilo que ele planta, ele se alimenta. E aquelas pessoas, aquele rei, né, que invadiu Samaria, ele resolveu ter essa estratégia. Ele cercou a cidade e esperou as provisões que estavam dentro da cidade acabar, e ele não permitia ninguém sair para buscar provisões fora. Então ele esperou abater-se grande fome sobre aquela cidade. E a fome, a história que eu li agora, nos mostra que a fome foi tão terrível, foi uma fome tão devastadora, que infelizmente causou, irmãos, até canibalismo. Para você ter uma ideia, causou até canibalismo, entendeu? Naquele povo. Você percebe que a história que eu lhe fala de um desespero sem medida, total, entendeu? Ao ponto de uma mãe chegar para outra e dizer: olha, hoje a gente come meu filho, e amanhã a gente cozinha e come meu filho, e amanhã a gente cozinha o teu e come. Para você ver como é que, a que ponto chegou o desespero daquela cidade, daquela situação, daquele povo. E aí, irmãos, você fica pensando, né? Como é que pode? Por que Deus permite? Irmão, Deus ele trabalha de formas que a gente não compreende. E Deus estava, através dessa situação, Deus estava tratando o seu povo. E eu posso pegar essa história, né, nesse momento, observando alguns detalhes dela e aplicando na minha vida e na sua vida. Qual foi a estratégia que o inimigo usou aqui para causar tamanho desespero, descrença, sabe, e destruição nesse povo? Qual foi a estratégia que o inimigo usou? O inimigo, ele impediu o povo de se alimentar. Ele privou o povo do alimento. E o povo sem alimento fica fraco. O povo sem alimento não permanece de pé. Um povo sem se alimentar direito, ele não vence batalha. Um povo que não se alimenta da forma adequada, não tem como este povo ter uma boa estrutura.
E essa foi a estratégia que o inimigo usou para, pelo menos naquele momento, estar vencendo aquele povo. Por quê, pastor? Porque ele compreendeu que se o povo não se alimenta, o povo não é forte o suficiente para vencê-lo. E ele não precisava nem se esforçar muito. O povo estava decaindo, o povo estava morrendo. E aplicando essa palavra para a nossa vida, para o nosso cotidiano, em relação ao reino espiritual, é justamente isso que Satanás tem feito com muitos irmãos. É justamente isso que Satanás tem feito com muitos crentes, irmãos, com muitos cristãos. O inimigo está agindo de uma outra estratégia e infelizmente muitos não têm percebido isso. Que estratégia é essa, pastor? O inimigo, ele não te confronta mais frente a frente. O inimigo agora, ele cercou, ele foi pelas beiradas, ele cercou. E ali, ao cercar, né, a estrutura a qual você está ali vivenciando, ele está impedindo você de se alimentar. O inimigo compreendeu que se você não se alimentar, você não fica de pé. Se você não se alimentar, você não tem uma estrutura forte. Se você não se alimentar, não tem como você vencê-lo. E o inimigo está impedindo você, querido, de se alimentar. Refaça de novo o seu caminho. Refaça de novo a sua estrutura. Eu sei que não tem sido fácil. Eu sei que a luta tem sido travada. Mas não permita que o inimigo te distancie do alimento precioso que é a palavra do Senhor. Não permita que o inimigo te distancie da fonte que te enche, meu amado, que é o próprio Cristo através de sua palavra. Ela te enche. A Bíblia diz que quando nós estamos cheios da palavra, nós somos abençoados pelo fato de fugirmos do pecado. O salmista fala no Salmo 119: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, em nome de Jesus, quebra este cerco agora. Não permita, em nome de Jesus, que o inimigo fortaleça mais ainda este cerco que ele está tentando fazer na tua vida. Você já percebeu que de uns tempos para cá você tem lido menos a Bíblia? Você já percebeu que de uns tempos para cá você não tem mais lido a Bíblia como você lia antes? Você já percebeu, irmãos, que de uns tempos para cá, antes você lia, eu vou colocar assim, uma hora e meia. Hoje você não consegue nem ler 20 minutos, meditar, parar um tempo, tirar um tempo para meditar na palavra do Senhor. Você consegue compreender, irmão, que o inimigo tem lutado justamente para te afastar do alimento precioso que é a palavra?
A palavra, ela traz o conhecimento que nos dá vitória. A palavra, ela traz o alimento que nos deixa em pé. Ela traz a estrutura necessária para a caminhada que está baseada em Cristo Jesus. Jesus é o caminho, Jesus é a pedra angular, é o Senhor. E o inimigo, ele tem lutado, irmão, com todas as forças para te afastar da palavra. Ele cercou Samaria. Ele impedia que aquele povo saísse para se alimentar. E ao fazer isso, o povo começou a devorar. Olha só como a mãe devorou o filho. Sabe? Um devorou o outro na família. Brigas, contendas, dissensões, sabe? Um querendo matar o outro. Isso é perigoso, irmão. Perigoso porque quando você se aparta da palavra, quando você não tem a sua mente focada na palavra, alicerçada na palavra, o inimigo, ele tem liberdade para agir. Porque é através da palavra que te dá resistência que ele foge. Jesus Cristo, em meio ao deserto, venceu Satanás na palavra. Jesus Cristo, em meio ao deserto, venceu Satanás na palavra. Então, em nome de Jesus, quebra este ciclo, irmão. Quebra este cerco. Não permita que o inimigo te afaste da palavra. Volte a ler a Bíblia. Volte, em nome de Jesus, a meditar nela. Diz o Salmo 1, e você sabe disso, que bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, ele não se detém no caminho dos pecadores, e ele também não se assenta na roda dos escarnecedores. Mas antes, o seu prazer é meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Quando você medita de dia e de noite, o Salmo continua dizendo assim: porque ele será como uma árvore plantada junto ao ribeiro. Uma árvore que é plantada junto ao ribeiro, ela sempre terá a sua sede saciada pelo fato de que as suas raízes estarão perto do ribeiro. Então isso significa que ela nunca mais terá sede. Além de ela estar plantada junto ao ribeiro, ele ainda diz assim: as suas folhas não caem e os frutos sempre chegam na estação certa. As folhas não caem, isso significa que Deus guarda você. E os frutos são as bênçãos que há de vir sobre a tua vida através da obediência para com Deus no tempo certo e na hora certa. E detalhe, ele ainda completa dizendo assim: pois tudo quanto faz prosperará. Olha que palavra maravilhosa, irmão. Tudo isso pelo simples fato de ele não andar com os ímpios, não andar com os pecadores, não sentar na roda de escarnecedor e meditar na palavra. Isso é bênção. Isso é bênção da parte de Deus. Tem um negócio aqui. Isso é bênção da parte de Deus. Em nome de Jesus, querido.
que você possa voltar a ter a alegria de meditar na palavra do Senhor. Através da palavra de Deus, irmãos, muitos milagres acontecem, sabe? Eu já pude presenciar pessoas sendo libertas, pessoas sendo curadas, tudo isso através da palavra, tudo isso através da simples ministração do Evangelho. A Bíblia fala bem assim: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, que ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu lembro de um período onde você andava por aí e você andava com a sua Bíblia. Hoje é um pouco difícil, mas você ainda vê ainda homens e mulheres de Deus remanescentes que para onde vão, a sua Bíblia vai junto. Para onde vão, o seu alimento vai junto. Para onde vão, a sua força vai junto. Então eu creio, querido, em nome de Jesus, que você não vai permitir que o inimigo continue com esse cerco. Sabe por quê? Quando o rei viu aquilo, a Bíblia diz que o rei, ele rasgou as suas vestes. E aí, detalhe, ele estava tão distante do alimento e também ele estava com tanta fome e ele estava tão desgostoso daquela situação que ele não conseguia ver que aquilo era um tratamento de Deus. E aí o que acontece? Ele põe a culpa em Deus. Você percebe que ele põe a culpa em Deus pelo que está acontecendo? Quando ele diz: vive o Senhor, se amanhã eu não terei em uma bandeja a cabeça de Eliseu, filho de Safate. Ele desejou matar o profeta, porque o profeta naquela época era a ligação entre o povo e Deus. E pelo fato de ele ter culpado a Deus, ele culpou Eliseu. Ele disse: é tu que conversa com Deus, por que está acontecendo isso? Não, a culpa é tua. Só que aí se você acompanhar a história, algumas pessoas não conhecem essa história, mas é uma história muito interessante, irmão, porque a Bíblia diz que o rei manda um mensageiro e Eliseu não recebe o mensageiro, mas depois ele vai até o rei e ele fala para o rei: por que tu rasgaste as tuas roupas? E aí ele menciona: amanhã. Olha que palavra, irmãos. Amanhã, a esta mesma hora, vai ter comida aqui para dar e vender. Vai ter muita comida. E o rei ficou olhando, e a Bíblia diz que um general que estava ao lado do rei disse: mas nem se Deus abrir janela nos céus vai ter tanta comida assim. Eliseu olhou para ele e disse assim: por causa disso que tu falaste, tu vais ver com teus olhos, mas tu não vai participar do banquete. E a história que vem a seguir, irmãos, é só para quem é crente mesmo, cheio do Espírito Santo, para acreditar. Deus, ele usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. A Bíblia diz que 4 leprosos decidiram ir até o acampamento do inimigo. E eles decidiram ir ao acampamento do inimigo porque eles estavam com fome. E aí um dos mendigos disse: mas se a gente for, a gente vai morrer. E o outro leproso disse: mas se a gente ficar aqui, a gente vai morrer também, porque lá a gente morre logo ao fim da espada, é mais rápido. E eles foram caminhando. Só que
Naquele período havia, né, algo na vida de quem era leproso. Por onde ele caminhava, ele tinha que ir gritando: imundo, sujo, leproso, para que as pessoas abrissem caminho, para que eles passassem, para que as outras pessoas não fossem contaminadas. Era como se ele estivesse avisando: olha, tem um leproso chegando, se afastem, para vocês não serem contaminados. E a Bíblia diz que esses 4 leprosos foram caminhando em direção ao arraial do inimigo. Só que a palavra dos leprosos era essa: imundo, sujo, leproso. Só que quando o som, olha só como é que é as coisas, irmão. É por isso que eu digo, é só para quem é crente pentecostal. Só para quem é crente mesmo. O som dessas palavras foi modificado. E a Bíblia me diz que quando esse som chega no arraial dos inimigos, eles não ouvem 4 leprosos gritando. Eles ouvem o barulho de um grande exército vindo contra eles. E a história conta que o desespero foi tão grande que eles abandonaram tudo. Eles saíram correndo da mesma forma que estavam. Eles saíram correndo, eles deixaram tudo para trás. E aí, quando os leprosos chegaram no arraial dos inimigos, eles contemplaram que não tinha ninguém lá. Mas lá tinha muita comida, tinha ouro, tinha muitas coisas lá. E aí eles ficaram ali por um determinado tempo, mas decidiram ir até Samaria e falaram o que aconteceu. Na mesma hora que Eliseu havia dito que aconteceria. E o que é interessante é que aquele que disse que isso não aconteceria, ele viu o que aconteceu, porém, na confusão, na corrida das pessoas querendo comida, ele foi derrubado na porta da cidade e ali ele foi pisoteado, ele morreu. Foi como Eliseu disse: você vai ver com os olhos, mas não vai participar. Então, quando você percebe, querido, que quando Deus quer dar quando você percebe essa história, da forma que ela foi desenrolada, você percebe que quando Deus quer dar vitória a alguém, nada pode impedir. Quando Deus tem um agir, um trabalhar no seu povo, nada consegue impedir. Deus trabalha, Deus faz, Deus age da forma que Ele quer, como Ele quer. Não te afasta da palavra, irmão. Não permita que esse cerco permaneça. Quebre este cerco. Volte a buscar a palavra. Volte a buscar a presença do Senhor. Deixa Deus trabalhar na tua vida. Você vai perceber, querido, que muita coisa vai mudar. E eu quero profetizar na tua vida como fez Eliseu. Através da palavra, Eliseu lançou uma palavra sobre a vida daquele povo, e eu também vou lançar a palavra sobre a tua vida. O texto que eu estou lendo, que eu li, é 2 Reis, capítulo de número 6, versículo de número 24. Foi a história. Tá bom, filho? Tá bom, filho? Aí eu quero profetizar sobre a tua vida. Eu quero profetizar sobre a tua vida, assim como Eliseu. Eliseu mencionando, dizendo: amanhã
a esta mesma hora, chegará provisão. Eliseu lançou essa palavra para a cidade. Como profeta do Senhor, pela infinita misericórdia dele, eu quero lançar essa palavra profética sobre a tua vida. Amanhã, a estas mesmas horas, chegará provisão na tua vida. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Jeová Jirê, Deus que provê, Deus da provisão, Ele está providenciando, querido, para a tua vida o alimento, a vitória, aquilo que você precisa. Deus conhece o teu deitar e o teu levantar. Então, em nome de Jesus Cristo, não perca a fé, não retroceda, não fique desestimulado, mas creia, exercite a tua fé, acredite. Amanhã, a estas horas, Deus enviará provisão. Não se incomode com quem não acredita. Eles vão ver com os olhos, mas não vão participar, porque a bênção não é deles, a bênção é tua. Deus vai trazer provisão, eu creio, em nome de Jesus Cristo para a tua vida. Deus está te entregando provisão em nome de Jesus Cristo. Deus está te abençoando em nome de Jesus. Vou repetir novamente. Amanhã Deus trará provisão para a tua vida. Deus te entregará uma grande provisão em nome de Jesus Cristo. Amém, queridos? Receba aí em nome de Jesus Cristo. Receba essa palavra. Não se afaste do alimento necessário que é a Bíblia. Não te afasta desse alimento. Não permita que o inimigo cerque você e impeça você de se alimentar. Se alimente. Se alimente da palavra. Se alimente da palavra. Porque Deus ele vai te abençoar de uma forma tremenda. Amém, irmãos? Deixa eu orar por você em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer, Senhor. Te agradecer, meu Pai, por cada vida, Senhor, que esteve aqui, Senhor Deus, vendo a oração e palavra. Muito obrigado, Senhor. Abençoa poderosamente eles, Senhor. Pai, Tu conheces a necessidade do Teu povo, Senhor. Tu sabes. Tu és o Deus que providencia, meu Pai, todas as coisas. Eu creio. Eu te amo, eu te louvo e desde já te agradeço por aquilo que o Senhor já tem feito e vai continuar fazendo ou vai fazer, porque Tu és Deus, Tu és fiel, Tu és maravilhoso. Muito obrigado, Senhor. Eu te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém? Amém, querido, em nome de Jesus Cristo. Divulgue aí, irmãos, em nome de Jesus, a página do Oração e Palavra. Daqui a pouquinho essa mensagem ela vai estar ali no YouTube, no meu canal, Pastor Weber Souza, em nome de Jesus. Vai lá, te inscreve no canal, dá um like lá nos vídeos. Tem mais de 65 vídeos ali, irmãos, de palavras e louvores, a qual Deus há de transformar a tua vida através da palavra. E divulgue, irmão. Divulgue para que aonde eu não possa ir de corpo presente, que a palavra possa chegar, que possamos ser cooperadores da palavra em nome de Jesus Cristo. Amém? Hoje, sexta-feira, que você tenha um final de semana abençoado, que Deus possa trazer sobre a tua vida muita unção, muita graça, que haja muitas bênçãos na tua família. Que Deus abençoe a tua família, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe teu casamento, que Deus abençoe o teu trabalho, que Deus abençoe o teu ministério, que Deus abençoe a tua vida íntima pessoal, que Deus abençoe aqui dentro, que Deus traga cura
para a tua vida. Que Deus trabalhe aonde tem que ser trabalhado. Que Deus possa modificar aquilo que tem que ser modificado. E que cada dia mais nós possamos crescer um pouquinho a mais na graça do Senhor. Porque, querido, você crescendo na graça, você diminui para o seu ego, para o seu orgulho, para a sua soberba. Como disse João, importa que ele cresça e eu diminua. Toda honra, glória, poder e majestade pertencem a Jesus Cristo. Amém, queridos? Que Deus te abençoe e até segunda com mais uma oração em palavra em nome de Jesus.